1 aos Coríntios, capítulo 13, a partir da parte A, do versículo 1. É um texto extremamente conhecido, mas eu quero ler com vocês aqui e mergulhar na profundidade daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como um sino ou símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso será aproveitado. Versículo 13 do capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, dos três, o maior destes é o amor. Só até aqui, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, Pai. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor moveu vidas e corações para estarem aqui nesse lugar. Eu quero Te glorificar porque Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que se move. E nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser bradados pelo Teu Espírito, Pai, convocados pela Tua presença, a estarmos no centro da Tua vontade. Vem curar vidas e pessoas aqui nessa noite, como só o Senhor pode fazer. Realizar aquilo que só o Senhor pode realizar. E seja glorificado em nós e através de nós. Usa a minha vida e a do Fernandinho, mais uma vez para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia, diga glória a Deus. Meus amores, nós vivemos em uma geração onde nós estamos vendo muitas distorções acontecerem. E eu acredito que o ser humano está sempre em busca de ser melhor para fazer melhor. Crescer pessoalmente, crescer profissionalmente, crescer ministerialmente. E tudo isso é bom demais, porque nós estamos buscando alternativas, possibilidades para subirmos mais um degrau da nossa família, aumentarmos a renda na nossa casa, servirmos ao Senhor, abençoarmos pessoas, superarmos a crise de uma economia que a todo tempo a inflação vai subindo. Isso é muito positivo porque nós temos buscado e temos recebido de Deus esperança e força, mesmo diante das adversidades, para lutarmos e triunfarmos no poder de Deus. Tem hora que nem entendemos porque estamos de pé diante daquilo que temos passado como prova, como luta, mas a mão do Senhor tem nos sustentado. Só que eu entendo que todo extremo, ele pode ser perigoso quando nós não temos um equilíbrio na vida. Quando nós focamos demais em uma área e esquecemos outras. Porque o ser humano, ele é o todo, ele é corpo, alma e espírito. E eu preciso entender que se eu cuidar de uma área da minha vida e não cuidar de outra, eu vou ficar suprido de uma maneira, eu vou orar, eu vou buscar, mas eu não vou fazer a minha parte. Humanamente, a fé sem obras ela é morta. Se eu de repente cuidar da minha saúde e procurar médicos, procurar ter uma dieta, uma alimentação bacana, e eu não cuidar do meu emocional, não cuidar do meu espiritual, eu vou estar desequilibrado também. Por quê? Porque a instabilidade estará sobre mim. Então é importante, você só pode ver um desequilíbrio na sua vida, eu e você, é buscarmos ao Senhor intensamente. Pode ser desequilibrado no aspecto de mergulhar em Deus, porque quanto mais mergulhamos, mais Ele tem para nós, amém? Só que nós estamos vivendo em uma geração onde nós vemos que o ser humano tem descartado outros com muita facilidade. E isso nos machuca, isso dói, porque de um modo geral, quando nós falamos sobre atos de amor e ações de amor, nós pensamos nos perdidos. Isso é tremendo. Só que o Senhor amou vidas.
e as vidas estão inclusas entre elas, os perdidos e os achados. O pai do filho pródigo não só amou aquele que estava fora, ele amou também aquele que estava dentro. Pastor, eu chego na igreja e tenho decepções, e vai ter sempre. Como você se decepciona com quem você casa, que tem falhas, defeitos. Como você se decepciona também com quem você trabalha. Como nós decepcionamos pessoas também, porque somos limitados e temos falhas. E os problemas que envolvem o ser humano não podem ser para nós justificativas para não vivermos os princípios da palavra. Porque a palavra não tem que ser moldada ao meu achismo, aquilo que eu penso, aquilo que essa geração está determinando, a atualização dessa geração. A palavra tem que ser moldada para que eu possa viver como princípio. Por isso que a Bíblia diz que o evangelho é tomado à força. Aí tem gente que interpreta esse texto que eu tenho que brigar para que o evangelho seja pregado. Não, o evangelho é tomado à força, porque muitas vezes eu vou ter que sacrificar a minha carne, para que eu não viva mais para mim, mas viva para Deus, para que o meu temperamento não manifeste aquela área do meu caráter explosiva, que quer falar o que não deve, no momento de chateação, mas que o meu temperamento manifeste Cristo, para que as minhas obras possam manifestar as obras de Deus. Porque o próprio Jesus diz que prazer você vai ter em amar os seus amigos, honra você vai ter sim em amar os seus inimigos. Quando João disse, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o apóstolo Paulo escreve para uma igreja, chamada Igreja de Coríntios. Coríntios, uma cidade portuária, onde recebia muitas embarcações. Haviam dois grandes templos, ao deus Vênus e ao deus pagão. E as pessoas tinham também aquele lugar como um âmbito de prostituição. Mas só que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por ser uma capital, então naturalmente ela começou a viver um grande crescimento no evangelho. E Deus começou a fazer coisas tremendas e extraordinárias. E Paulo foi lá para ser instrumento nas mãos do Senhor na consolidação dessa igreja. Porém ele ficou sabendo, por discípulos da casa de Cloé, que estava havendo dissensão entre o povo. Era uma igreja que estava manifestando os dons espirituais, falando em línguas, porque cremos nisso, profetizando, cremos nisso, profetizando sobre o que Deus estava mandando. Mas era uma igreja que estava dividida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi lá. Depois que ele saiu, ele mandou Apolo, mas todos no mesmo propósito, fazer Cristo conhecido. Aí a igreja começa, não, eu gostei mais de Paulo, eu gostei mais de Apolo. A questão não é com quem você se identifica. A questão, nós temos a liberdade de sermos amigos de quem quisermos, de nos identificarmos com quem quisermos. Agora, fazer partidarismo e defender a bandeira como se a igreja fosse um time de futebol e não a igreja do Senhor Jesus, porque isso aqui é parte do rebanho de Cristo que está espalhado no Brasil, em outras igrejas em Caruaru, em outras igrejas em várias partes do mundo. Eu não posso levantar a bandeira de que a minha denominação é melhor, que tal pessoa é melhor. Eu preciso entender que o único a ser visto, glorificado e exaltado é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Igreja não é competição de espiritualidade. Igreja não é para mostrar quem prega melhor, quem junta mais multidão. Nós não podemos entender que a nossa família é a mais destacada porque eu vivo declarando o meu amor. Eu vou viver o meu amor dentro da minha linguagem, mas o que eu preciso é amar. E a igreja de Corinto estava dividida, partidária, brigando. Paulo disse, vocês já poderiam estar no alimento sólido, capítulo 3, mas ainda precisam de leite. Vocês poderiam já ter crescido, ter avançado,
está vivendo o melhor de Deus, mas fica uma meninice, um dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Apolo. Quem são estes senão servos do Deus vivo? Uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Então de repente ele começa a tratar com a prostituição, com os casamentos ilícitos, com as pessoas brigando, quem era mais espiritual. Vamos contextualizar: quem prega melhor, quem ganha mais dinheiro. Conheci pessoas que me falaram absurdos, que elas viajam, como elas propagam uma vida para que as pessoas elas possam evoluir financeiramente. Eu vi de um homem que ele para no hotel onde ele não está hospedado, fotografa naquele lugar, sobe na lancha que não é dele, para que vejam que o negócio que ele faz parte dá dinheiro, em cima de uma mentira. E Deus não é Deus de mentiras, Deus é Deus de verdades. Não é problema que você tenha, Deus ele quer nos abençoar, Deus ele quer abençoar a nossa família. Mas muitas vezes é quando somos vulneráveis que a graça de Deus se manifesta. É quando você compartilha um problema e alguém olha para você e diz: eu pensei que fulano de tal não passava por isso. E de repente você vê que ele passa também, é um ser humano como você, mas está lutando por Cristo e vencendo em Cristo. Então Paulo chega para essa igreja e ele diz: vocês ficam com diz fofoca. Tem gente que está mais preocupado e preocupada com quem está errando do que em alcançar vidas. Tem que corrigir erros? Tem. Jesus corrigiu os erros dos discípulos, mas ele não perdeu o foco. Aí está o desequilíbrio. Jesus repreendeu os discípulos, repreendeu. Vou falar algo forte aqui para você: não foi gente da multidão que falhou com Jesus, foi um discípulo que o traiu. Então Paulo chega e diz: olha, vamos resolver isso aqui. As prostitutas estão se convertendo, como elas raspavam a cabeça, elas vão começar a usar véu, porque elas estão sendo discriminadas dentro da igreja. Vocês todos aqui estão falando em línguas. Eu quero falar sobre os dons espirituais. E ele fala e trata e ensina. Aí ele chega no capítulo 13 e ele diz: agora eu quero dizer uma coisa sobre algo que eu conheci e eu vivi. Existe um dom superior a todos. Tudo vai passar, mas o amor jamais acaba. E o amor não é fingido, o amor é de verdade. Ah, porque eu não vou com a cara do meu irmão. Você não é obrigado a estar colado com ninguém. Mas intriga, ressentimento, isso não é evangelho. A competição do mundo não pode entrar dentro da igreja. Eu não estou falando de igreja em Contas Águas, eu estou falando de noiva de Cristo. Deus tem mais para nós, mas um exército dividido não subsistirá. Não estamos aqui para competirmos qual é a melhor igreja, quem é melhor. Estamos aqui para declararmos que só o Senhor é Deus. Não é tal pregador que se destaca, não é a homilética dele, não é tal mulher que é melhor, não é tal homem. Todos nós viemos do pó e para lá voltaremos. O único a ser glorificado, o único a ser exaltado, que morreu, que ressuscitou, e o Pai o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro aspecto reprovável, e eu quero falar nessa noite sobre a cura por meio do amor. Não existe nada mais curador na vida de uma pessoa do que ela amar e ser amada. Não existe ouro e prata nessa terra que substitua alguém que se importe com você, alguém que te honre e te valorize. O que é que essa geração tem vivido em primeiro lugar? A intolerância. Eu não tolero o meu irmão porque ele pensa diferente de mim. Nós não somos iguais, não somos obrigados a pensarmos do mesmo jeito ou concordarmos, mas eu preciso entender que Jesus naquele grande dia,
Ele reprovará aqueles que não amaram seus pequeninos, porque Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ah, Senhor, mas eu falei em línguas, eu profetizei, eu dei aos órfãos, às viúvas, mas você não fez pelos meus pequeninos, não fez a mim. A Bíblia diz que todas as nossas obras passarão pelo fogo, e na eira de Deus Ele separará o joio e o trigo. Não sou eu que vou apontar, não sou eu que vou julgar. Eu posso sim julgar segundo as obras de justiça, mas eu preciso entender que naquele grande dia prestaremos contas ao Senhor. Tem um amigo chamado Tiago que veio aqui na igreja, compartilhei hoje nos stories um vídeo dele. Um jovem simples, aqui do Recife, que tem viajado todo o Brasil, que tem feito uma obra linda. Ele vai até pessoas carentes no meio da rua e tem um gesto de amor. E isso tem me impactado, ele tem alcançado corações. Mas a minha preocupação com essa geração não é em não fazer isso, porque muita gente tem feito. É que muitas vezes nós queremos fazer pelos de fora, mas quando eles entram para dentro de casa, quando eles entram para um lugar chamado corpo de Cristo, porque aqui esse texto foi escrito para a igreja. Muitas vezes não somos tolerantes, só que alguém um dia me tolerou. A minha mãe viu erros em mim, o meu pai, não desistiram de mim. Eu vejo erros em pessoas e não desisti delas. Meu irmão não é igual a mim, mas mesmo assim ele tem tantas áreas que ele é uma bênção, e eu posso orar por ele. Onde eu não posso alcançar com a força do meu braço, eu vou alcançar por meio da oração. Eu vou ter mas eu não recebo em troca. Deixa eu só dizer uma coisa: não estamos falando de troca, estamos falando de princípios. Amar é uma decisão, perdoar é uma decisão. Como é que eu vou orar o Pai Nosso? Meu Deus, me perdoa assim como eu tenho perdoado. É o que, meu filho? Tu tá cheio de intrigado. Como é que eu vou romper financeiramente se eu vivo uma cadeia emocional de não abrir meu coração? Não é para estar junto, não é. Você foi traído por alguém, você não deu certo com a minha junta. Eu não estou dizendo para você se ligar àquela pessoa, mas você precisa ter liberalidade para perdoar, porque esse é o meu jeito, é o meu temperamento. Se não for o jeito de Cristo, tem que ser mudado. Igreja não é palanque político para falar o que agrada as pessoas. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja é lugar de gente que quer Deus, que quer ser transformado pela palavra. Igreja é o lugar onde Jesus aparece e nós desaparecemos, porque a igreja é dele. E hoje, meu Deus, essa é a palavra. E o Senhor disse: é porque tem muitas coisas que nós podemos alcançar em Deus e não alcançamos, porque nos falta o dom do amor. E o primeiro erro estava na intolerância. Intolerantes. Segundo erro é achar que espiritualidade está ligada à capacidade dos dons e não à transformação do caráter. Não é a minha eloquência, não é a minha capacidade de vendas, não é os carros que eu possuo, não é a casa que eu tenho, não é a família bonita que eu tenho, é o meu caráter transformado. Eu só queria que a mesma facilidade que muita gente tem para fofocar, também tivesse para pregar o evangelho. Então nós achamos, estamos enganados, porque hoje em dia o dom tem impressionado pessoas, e nós estamos vendo, meu Deus, que palavra, meu Deus, que louvor, glória a Deus por isso, mas não estamos sendo transformados, continuamos com um caráter resistente. Eu não quero, eu não engulo.
tem que ser transformado e tem que engolir. Jesus pegou um Pedro, mas ele deixou outro Pedro. Eu quero que você entenda uma verdade nessa noite: jamais o caráter de Cristo vai substituir o nosso dom. Jamais, jamais. Preste atenção, diga assim para o seu irmão, diga: jamais uma coisa será trocada pela outra. Diga: jamais o caráter de Cristo pode ser substituído pelo teu dom. Você está entendendo? Então naquela hora Paulo vai e confronta. Terceiro erro e princípio, ele diz: olha, tem gente que é vazia. Você já criou uma expectativa em uma pessoa e quando você chegou perto, você se decepcionou com as conversas? Imagine só o que é uma pessoa vazia. Uma pessoa que não tem um abraço para dar, uma pessoa que não tem uma palavra de amor. Do mesmo jeito, da mesma forma que a fé sem obras é morta, eu quero dizer para você também que o amor sem atitudes é vão. É como um sino que tine, de bronze é oco, é precioso, mas não tem utilidade, está vazio. Por isso que a Bíblia diz: olha, tem a fé, tem a esperança e tem o amor, porém o maior de todos é o amor, porque o amor foi a fonte na qual fez Deus nos criar e mandar o seu único filho para morrer por mim e por você, nos salvando e nos tornando filhos por adoção. Deixa eu falar algo aqui de Deus para você. Diga assim o seu irmão, diga: você precisa perdoar. Fala para o seu irmão, diga: tem que mudar. Fala com fé para ele, pode falar, vai, você vai ser profeta de Deus. Diga para o seu irmão, diga: tem que mudar. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para você: sai desse grupo de fofoca, porque é coisa do cão. Vou falar aqui mesmo. Cuidado a quem você tem dado ouvidos. Cuidado. Ah, pastor, mas isso aqui, mas isso tem te corrompido, não tem te ajudado. Estamos cercados de pessoas que não nos empurram para Cristo. Você vê em tantas áreas, as pessoas estão se autodestruindo e destruindo umas às outras. Eu quero falar sobre mais um erro: falta de empatia. Eu me incomodo com o erro dos outros, mas eu não me incomodo com o meu. Eu aponto o erro dos outros, mas eu não aponto para o meu. E o apóstolo Paulo, para essa mesma igreja, na segunda carta, ele falou da sua fraqueza e da sua fragilidade. Quando ele disse que tinha um espinho na carne, diga assim para o seu irmão, pergunta para ele: quer ter vitória? Quer ter vitória? Não, você não quer desse jeito não, pergunta para o seu irmão, diga: quer ter vitória? Diga: ame incondicionalmente. Você está entendendo? Ah, pastor, mas não me amam, não tem me valorizado, não tem me honrado. Não importa, você vai colher os frutos das suas atitudes. Você está pensando que o mundo espiritual não viu as tuas lágrimas, a tua entrega, o teu amor, a tua dedicação? Deus contempla todas as coisas. A palavra diz que tudo está aberto e patente diante do Deus que um dia prestaremos conta. Aí fica o marido e a esposa, ou o namorado e a namorada: não, você está certo, você está errado. Fica aquela briga. Fica: eu saí daí. Por que saiu? Não saiu por uma direção de Deus, saiu porque teve um problema não tratado, saiu porque precisa amadurecer. Direcionamento de Deus é uma coisa, e não tratamento é outra. Você só muda de hospital porque para onde eu for, quando eu estiver lidando com o ser humano, eu vou ter problemas sim, eu vou ter dificuldades sim. Agora tem uma boa nova para você: só tem um jeito de você não ter problemas. Diga para o seu irmão, diga: tem uma solução. Se você quiser, fala para o seu irmão. Se não quiser, fica calado. Peça para morrer.
para Jesus lhe levar, porque na eternidade não vai ter. Enquanto estiver nessa terra, aperta na mão do seu irmão, diga: estamos juntos. Ferro com ferro se afia. Eita Jesus, fulano de tal é carne de pescoço. Você também é pé de galinha, meu filho. Você está pensando que você é fácil, é? Você está pensando que você é o quê? A água que desce fácil? Não, meu filho, tem hora que você é bicarbonato de sódio mesmo, que sai rasgando tudo. E nós temos que tolerar. Parece que quando nós estamos dentro do problema, você não percebe. Jesus amou os seus discípulos. Em João capítulo 13, os amou até o fim. O que é que falta? Empatia com o irmão. Se eu estivesse no lugar dele, você já ouviu isso? Se eu fosse você, eu faria isso. Tem tanta gente que chega para dar opinião, mas diga assim para essa pessoa: me ajuda a resolver. Não é só dando opinião não. Vem cá, me ajuda a resolver isso aqui. Porque Jesus, ele repreendia, mas ele trazia solução. Ele disse: ô geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Quando levaram um jovem que estava lunático ali se debatendo, o Senhor, o que foi que ele fez? Diz a palavra que ele repreende os discípulos porque não puderam expulsar o demônio. E ele ali é instrumento ali, porque era o próprio Deus, para que aquele jovem fosse liberto. Então falta muitas vezes empatia. Fala para o seu irmão, diga empatia. Fala com fé para o seu irmão, diga empatia. Você está chegando em casa e está vendo que a mãe, o pai, o irmão, a irmã, a esposa está com uma pia assim de prato. Você chega lá, o gostosão, dobra as pernas no sofá como se nada tivesse acontecendo. Você chega lá, a bonitona do confeito, e fica olhando com cara de paisagem. Mulher, tu está com uma cara tão cansada. Mãe, não estou não, estou sobrevivendo. Muitas vezes você entra na casa do Senhor e tem alguém que vai ser curado. Não é através de uma palavra, é através de um abraço seu, é através de uma atitude sua, é através de uma mensagem que você vai trazer no dia seguinte. Amor pelos perdidos precisamos ter, e pelos achados. Senão as multidões que entram vão ser as multidões que saem. Por quê? Porque falta discipulado, falta crescimento, existe competição. Ninguém está brigando dentro da igreja para ver quem é o presidente, porque só tem um. Nem presidente tem, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Deus da sua casa. Se você tem algo, se você conquistou algum bem, é porque Deus te deu. Diga assim o seu irmão, diga: eu vou viver o melhor dessa terra. Aí você pensa: fulano de tal não vai me perdoar. Problema de fulano vai se resolver com Deus. Faça a sua parte. Seja livre dessa cadeia. Tenha empatia. Quando você tem empatia, você se coloca no lugar da pessoa. Você entende as dores. Jesus passou por tudo, pastor. Foi tentado em tudo, porém sem pecado. Está lá em Hebreus. E nós precisamos entender uma verdade. Hoje em dia estamos muito distraídos. Livros de autoajuda, foi constatado, no Brasil estão sendo muito mais lidos do que a própria palavra de Deus. E esse livro aqui, não é problema você ler o que você quiser. Ele é imutável, irrefutável. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Paulo disse: se vos derem outro evangelho, além desse vos apresentarem, seja ele maldito. Eu não gosto da expressão apelo, às vezes eu uso convite. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa que façamos apelo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a fonte inesgotável. Todo aquele que dele come, todo aquele que dele se alimenta e dele bebe, por ele também viverá.
muita gente que não avançou, sabe por quê? Coração duro. Essa área da minha vida está estéril. Ou abençoada, deixa Deus tratar com essa área do teu caráter. Deixa Deus mudar. Tem hora que você escuta coisas, não é o que você escuta, que por isso você tem que revidar. Deixa Deus tratar. Não existe nada melhor do que você deitar a cabeça no travesseiro e dizer: aprontaram comigo, me feriram, mas eu não aprontei. Diga para o seu irmão: a consciência limpa. E a paz, diga para o seu irmão, diga: a consciência limpa é a melhor coisa do mundo. Deixa falar. A mulher Maria, João capítulo 12, derramou um unguento de nardo puro, e ali o povo criticando. Ela poderia vender e dar aos pobres, e a casa se enchendo com perfume. Ela não estava preocupada com as críticas, ela focou em Cristo. Empatia. Agora, depois de tanta lapada, faz assim no seu braço, diga: eita Jesus. Deixa eu falar para você 3 coisas maravilhosas. O poder do amor. Diga para o seu irmão, diga: ele traz cura. Diga para o seu irmão, diga: ele traz cura. Jesus, ele nos amou. E o que é tremendo, meus lindos, é que quando nós temos a capacidade e pedimos ao Senhor para amarmos pessoas, mesmo que nos façam mal, mesmo que aprontem conosco, você ajudou. A ingratidão dói, sim ou não? Não, desse jeito não dói não. Pergunta assim ao seu irmão: a ingratidão dói? Diga: mas mesmo assim, você tem a consciência de que fez o seu melhor. Diga assim para o seu irmão, diga: continue acertando. Deixa eu só dizer uma coisa para você: não são os coaches, não são os eloquentes, não são aqueles que se destacam por causa das suas riquezas, não são aqueles que têm o poder de comunicação, mas uma coisa que jamais vai acabar é a atitude daqueles que amam. Porque hoje nós vivemos um amor desde a criação, e vivemos também um amor que foi provado na cruz há mais de 2000 anos atrás, e este amor será perpetuado em nós e através de nós. Se você crê nisso, diga aleluia e aplauda Jesus. Agora, não chega assim para a pessoa miserável, infeliz: tu não presta, mas eu te amo. Aí você presta. Você é a mulher da cocada preta e o homem da cocada branca. Nós precisamos entender que o amor cura. Muitas vezes um gesto. Jesus alcançou os samaritanos por meio do amor, porque ele disse à mulher: se você beber da água que eu te der, nunca mais você tornará a ter sede. Mas um judeu nunca falou comigo. Por que vocês comunicam comigo? Se você soubesse quem eu sou, você com certeza me pediria e eu te daria de beber da água da vida. Meu lindo e minha linda, você nunca vai perder por fazer o bem. Quando você promover alguém, quando você ajudar alguém financeiramente, aí é que Deus vai te fazer prosperar. Não faltará nos teus celeiros. Deus, ele vai continuar subindo. Deixem te chamar de besta. Não é que eu sou besta, é que eu decidi parecer com Cristo. Eu não quero contaminar minha mente. Já é tudo tão difícil. Tu és e sempre serás, Senhor, porque a minha alma esperou. Então, de repente, diz a palavra que quando Paulo repreende a igreja, ele fala no capítulo 15, ele começa a falar sobre a unidade do corpo, e ele diz: olha,
Convém que os inimigos sejam derrotados. Convém que Ele reine, para que Ele seja tudo em todos. O amor cura. Segundo princípio, eu quero que você interiorize: o amor é libertador. Diga para o seu irmão: amor é libertador. Não é você procurar pessoa atrás de pessoa para suprir um amor que de repente te desprezou e você amou e não teve retorno. Mas eu digo uma coisa: quando você começa a ver o cuidado e o zelo de Deus por você, você começa a ser liberto. Você está percebendo como Deus tem cuidado de você e da sua casa? Amém ou não amém? Por que você está sofrendo pelo passado? Solte o passado. Se desapegue, seja grato a Deus por tudo aquilo que aconteceu, por pessoas que passaram pela sua vida. Deus, Ele te ama, e Ele tem o melhor para você. Ele é sábio. Precisamos ser libertos. E quando Paulo e Silas adoravam, diz a palavra que as portas das prisões foram abertas. E o carcereiro, quando ele ia se matar, Paulo disse: não faça isso, achando que os presos haviam fugido. Nós estamos aqui. O amor de Paulo, o amor de Silas por aquele homem, fez com que ele dissesse: o que é que eu faço para ser salvo? Que amor é esse que vocês poderiam me prejudicar? Eu não o soltei, mas eu ia me matar, e vocês não deixaram que a espada entrasse no meu peito. E ali Paulo diz: crê no Senhor e será salvo você e a sua casa. E o carcereiro ainda levou eles para casa e disse: nós vamos preparar um jantar para vocês. Deus vai trazer um tempo de libertação financeira tão grande na sua vida. Fala para o seu irmão, diga: abra a mão para abençoar. A mesma mão que você abençoa, você continua com a outra aberta para receber. Diga para o seu irmão: abra a mão para abençoar. Esse negócio de ter avareza, de reter semente, não é para ser comida, é para ser plantada. Abra o coração para amar. Eu vou sair daqui com uma visão diferente, a visão da palavra. Jesus me amou quando eu não merecia. Jesus foi com a minha cara, não vou com a cara do meu irmão. O amor é libertador. Terceiro e último princípio: o amor vai te fazer prosperar. Diga assim para o seu irmão, diga: se prepare para prosperar, porque você ama. Vamos para a antiga aliança. Deus restituiu tudo para Jó quando ele orava por ele mesmo, dizendo: Deus, me dá tudo de volta. Foi isso? Foi, ele estava orando por ele mesmo. Ele orou para que Deus o abençoasse. Ele não pensou em mais ninguém, ele orou por ele. Foi isso? Vê se o povo é bom de Bíblia. Deus deu tudo em dobro. Diga assim para o seu irmão: Deus deu tudo em dobro quando ele orava pelos seus amigos que apontaram ele. Enquanto você abençoa alguém, enquanto você ora por alguém, Deus está cuidando da tua casa em porção dobrada. Deus está provendo o que você precisa. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Segunda-feira, com um compromisso alto, eu disse: Deus, opere um milagre aqui nessa área. Não foi da minha vida não, os compromissos da igreja. E Deus usou o inesperado, onde alguém me ligou e disse: Deus está mandando uma bênção para a igreja. E aquela bênção chegou, porque eu disse: Deus, Tu és o dono da obra, e operando o Senhor, nada e ninguém impedirá. Diga para o seu irmão: operando o Senhor, nada e ninguém impedirá. Diga: se prepare para prosperar. Jó não pensou em primeiro lugar nele, ele orou pelos seus amigos. Meu Deus, é para me orar por aquela pessoa, por aquele infeliz. Enquanto você ora, Deus está cuidando de você.
Não se preocupe que onde você não for, a oração vai chegar. E este ano de 2025, fala para o seu irmão, é o ano da colheita. Mas desse jeito você não vai nem colher um limão verde dos mais azedos. Diga para o seu irmão, aponta para ele, diga, é o ano da colheita. Fala com fé, diga, se prepare para colher a 60 e a 100 por um. Agora tem um detalhe, quando você colher, pelo amor de Deus, bolo eu não como não, mas me dá um pedaço lá do frango, do boi, da picanha que você vai assar, porque quem vai dar é Deus. Amém? Amém? Não é a promessa de homens, é o que Deus prometeu que nos supriria em cada uma das nossas necessidades. Nós viveremos o melhor dessa terra. Você crê ou não crê? Ah, mas fulano de tal tem inveja. Deixa morrer de inveja. Deixa Deus tratar com aquela pessoa, mas ame. E o que mais ela fica chateada e ela não entende é que ela te aborrece. Ela perreia você, mas você não sai do controle, porque Deus é aquele que te controla. Tem hora que dá vontade de jogar o sapato e dizer, sai daqui da minha frente. Diga para o seu irmão, se controle. Porque enquanto você abençoa pessoas, estão ali na sua frente, mas porque você, Jesus te abençoe. Agora tem um detalhe, você não é obrigado a ouvir não, viu? Se vê que vai sair do controle, licença por gentileza, estou me retirando, para estar ouvindo desaforo, e está provando os teus limites, não. Os seus ouvidos não são lixeiras de Satanás. Você está entendendo? Retém o que é bom. Mas enquanto você abençoa pessoas, Deus está cuidando daquilo que é seu. E eu quero fazer um desafio de fé com você nesses 8 dias. Deus vai te fazer amar alguém que é difícil. Deus vai te fazer abençoar, ou quer seja em oração, em atitude, a vida de alguém. Enquanto você fizer, Deus fará por você. E daqui a 8 dias você estará testemunhando do poder de Deus diante dessa palavra. Você crê nisso? É a igreja que vai ensinar o mundo por meio de Cristo. É a igreja que vai brilhar diante do mundo, porque Jesus disse que não tem como você pegar uma lâmpada e colocá-la debaixo do velador. Não, quem nasceu em Cristo nasceu para brilhar, nasceu para prosperar, nasceu para viver a vida de Deus e manifestar essa vida ao mundo. Você entende isso? Amém ou não amém? Deixa eu fazer algo aqui. Vem cá, Wendel. Vem cá, meu lindo. Está com medo de mim? Disciplina para você. Venha para cá. Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Vem me abraçar, meu lindo. Entende? Ele resiste. Vem com humildade, vem. Eu não sou nada para ser o Senhor, mas ele dá graça ao humilde. Deus, ele vai te honrar pelo teu coração humilde. Deixa ser soberbo e orgulhoso quem for. Deus, ele vai te honrar pela tua humildade. Você crê nisso? Diga para o seu irmão, diga, continue sendo amoroso, continue sendo gentil. Diga, Deus vai ser glorificado. Por que você está falando assim entre os dentes? Diga, Deus vai ser glorificado através da sua vida.